projeto Sankofa é um projeto guarda-chuva em que a gente desenvolve 3 linhas de projetos diferentes. Dentro delas a gente tem uma que é o Raça nas Escolas, em que a gente leva o conhecimento para alunos de escolas públicas de como entrar na universidade, de como ingressar nesse espaço, de como fazer o Enem, a inscrição. E a gente também tem o Preto Pod, que é um podcast em que a gente fala sobre diversos temas que a gente, como estudantes negros, lida, né, aqui dentro de uma forma muito tranquila e muito leve. E a gente também tem o Matematesier, que é um grupo de estudos que traz também temáticas relacionadas a todas as pautas que a gente traz. De forma que, hoje em dia, a população negra, e eu acho importante a gente lembrar também da população indígena dessa pauta, é subrepresentada em todos os lugares de poder, né? Então, é por isso que é importante a educação antirracista para a gente falar sobre ações afirmativas, né? Sobre a necessidade de reparação, né? Porque só assim a gente vai alcançar a equidade, né? Então, a educação antirracista é necessária para a gente promover a justiça social, racial, um país harmônico, pacífico, né? Tudo que a gente precisa hoje em dia. Dentro das ações afirmativas, o programa de extensão Sankofa Movimentos para uma Educação Antirracista ganhou reconhecimento durante o 23º Salão de Extensão da URGS, realizado no dia 30 de setembro deste ano. A iniciativa é promovida pelo Grupo de Estudos Afro-Brasileiros, GEAB, que integra o Núcleo de Inclusão e Diversidade da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. E o coletivo de estudantes Negro Raça, da UFSPA, também atua muito aí neste projeto. E é por isso que nós vamos conversar hoje com o Patrick Marcondes e também a Júlia Lourenço, que fazem parte deste coletivo. Olá, bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Então, eu gostaria de saber, assim, como que é desenvolvido este projeto Sankofa de extensão, qual é a importância dele dentro dessa universidade de saúde? Bom, então, primeiramente, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade da gente trazer um pouquinho do nosso projeto. E o projeto Sankofa é um projeto guarda-chuva, em que a gente desenvolve 3 linhas de projetos diferentes. Dentro delas, a gente tem uma que é o Raça nas Escolas, em que a gente leva o conhecimento para alunos de escolas públicas de como entrar na universidade, de como ingressar nesse espaço, de como fazer o Enem, a inscrição. E a gente também tem o Preto Pod, que é um podcast em que a gente fala sobre diversos temas que a gente, como estudantes negros, lida, né, aqui dentro de uma forma muito tranquila e muito leve. E a gente também tem o Matematesier, que é um grupo de estudos que traz também temáticas relacionadas a todas as pautas que a gente traz, né? E acho que o Patrick pode falar um pouco melhor do Matematesier, né? Inclusive, agora, antes de nós começarmos aqui a entrevista, Patrick teve um novo prêmio, é isso? Gostaria também que tu já aproveitasse a ocasião para nos contar sobre essa nova conquista aí como estudante negro na UFSPA. Sim, foi bem legal essa semana. O Raça nas Escolas, que faz parte do Sankofa, recebeu a premiação de destaque na Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui da UFSPA, né, que ocorre todo ano na modalidade de extensão. Então, foi bem legal a gente receber esse reconhecimento, né, do nosso projeto aí que está ocorrendo na UFSPA e que as pessoas estão tomando consciência da importância que ele tem. Então, eu acho bem legal eu conseguir representar ele e a gente conseguir destaque, né, tanto na URGS quanto aqui também na UFSPA. E para ti, esse projeto consegue contribuir com uma educação antirracista? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse projeto ele é muito necessário aqui na UFSPA, que é a única universidade de saúde, federal de ciências da saúde da América do Sul, né? E é uma universidade que tem uma grade curricular com poucas disciplinas do eixo de humanidades, né? E basicamente nenhuma que faz essa relação étnico-racial, né? Então esse projeto ele é muito importante aqui na UFSPA porque ele é um espaço
onde ele tenta preencher essa falta na grade curricular, até mesmo na grade de extensão, né? Ele é um projeto onde a gente pode aprender sobre as relações étnico-raciais, né? Discutir esse tema e nos capacitar enquanto profissionais da saúde, né? Que irá atender uma população majoritariamente negra, que é o que acontece no Brasil, né? Das populações que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, né? Então eu acho muito necessário esse projeto aqui dentro da universidade. E Júlia, então a UFSPA hoje ela cumpre este papel de uma educação antirracista? Como está dentro da universidade? Tem alguma disciplina que tenha esse enfoque? Então, atualmente a gente tem uma disciplina de extensão, né? Também uma disciplina optativa, eletiva, que busca então trazer questões de saúde da população negra. Ela já foi ofertada em 2 semestres e foi um projeto também que nasceu da iniciativa do GEAB, junto com o NID, também foi elaborado junto com o coletivo. Então, como a gente sempre fala que aqui na universidade nós somos poucos, acaba que todos nós a gente se envolve na maioria dos projetos, assim, né? Atualmente nenhuma grade tem como disciplina obrigatória disciplinas com foco na saúde da população negra, mas também é uma pauta que a gente está constantemente levando para dentro dos espaços de discussão, para que a gente consiga mudar ainda mais a cara da universidade. E a receptividade dos estudantes não negros e dos professores, como tem sido? Bom, os alunos, né, acho que as 2 disciplinas que foram ofertadas tiveram uma adesão bem grande, as turmas estavam cheias, mais de 30 alunos por turma, assim. E os alunos, a gente percebe que tem uma abertura bem maior do que os professores, assim. Em alguns momentos a gente acaba se deparando com alguns embates, né? Principalmente em questões que mudam de fato a estrutura da universidade, né? Então, em 2018 a gente teve a oportunidade e a chance de desenvolver o trabalho da Comissão de Heteroidentificação, em que a gente criou a comissão muito parecida com a que a URGS faz, né, e com o que outras universidades federais fazem, para garantir o acesso de alunos negros para a universidade, né? Então, antes era um esquema só de autodeclaração, e aí qualquer pessoa poderia se autodeclarar, né, ali se entender como uma pessoa negra e acessar esse lugar. E a comissão tem o papel de verificar essa autodeclaração e garantir que pessoas negras, de fato, ocupem o espaço de cotas, assim. E essa foi uma pauta que a gente conseguiu aprovar, né, dentro do Conselho Universitário, mas que ela, sim, encontrou barreiras e a gente não necessariamente foi uma batalha fácil, mas está sendo gratificante, assim. Hoje a gente vê que a cara da universidade mudou muito graças a isso. É uma resistência. Se eu puder complementar um pouquinho nessa pergunta aí, eu acho que ainda falta muito, sabe? Eu acho que tanto no nosso projeto, assim, compondo ele a pessoas não negras, né, tanto professoras quanto discentes, assim, e tem uma participação muito importante, assim, muito boa mesmo, muito relevante no nosso projeto, mas a gente ainda sente falta da comunidade se inserir dentro do nosso projeto, assim, no grupo de estudos, por exemplo, né? Ele foi EAD no último ano e agora começou a ser presencial, né? Então a gente espera que mais pessoas comecem a vir nas reuniões, nos encontros, que não é o que tem acontecido, assim, da comunidade, de pessoas que a gente quer espalhar essa informação, né? Elas parecem que não estão sendo atingidas ou não estão tendo interesse. Às vezes a gente sente que a gente fica circulando no nosso próprio núcleo, assim, né? De pessoas que já são interessadas no tema, e não é essa a nossa intenção, a gente quer realmente espalhar para toda a comunidade, né? Então eu acho que ainda falta, sim, com certeza, a comunidade se inserir mais no nosso projeto, assim. E em relação à saúde da população negra, que tem especificidades, a anemia falciforme, entre outros tipos de patologias. Tem algum recorte dentro da universidade em relação a isso? Não, atualmente não tem. Eu sou aluna do curso de farmácia, já estou encerrando aí o meu processo de graduação e particularmente eu não tive nenhuma disciplina que tivesse de fato foco na saúde da população negra. Inclusive, tu citou hematologia, né, a questão sanguínea, anemia falciforme,
que é uma questão que afeta diretamente a nossa população, né? Pessoas negras são 90% das afetadas com anemia falciforme, e atualmente a gente vê isso muito por cima, a gente estuda de fato, né, a anemia falciforme, mas sem esse recorte, assim. Outras disciplinas que têm relação com nutrição, relação com doenças como parasitologia, que a gente estuda doenças que são as doenças que afetam mais a população negra, porque é uma população de baixa renda e que está, né, mais propícia a se contaminar com essas doenças, assim. Então eu acho que hoje essa é uma falta muito grande no currículo, né? E eu sempre gosto de pensar que a gente está formando profissionais da saúde que vão atuar no SUS, né? Que são o lugar em que as pessoas negras acessam mais, né? Então como é que a gente está hoje formando profissionais que não têm essa visão, esse enfoque para pessoas negras que são a maior parte da nossa população atualmente, né, no Brasil. Então eu acho que a gente precisa fazer movimentos constantes para incluir isso no currículo, porque é essencial, né? A gente está aí formando profissionais de diversas áreas da saúde que não tem esse recorte. Olhar, não tem esse olhar. E nem todas as pessoas não são iguais, têm as suas características, e a etnia negra, né, tem essa característica de ter essas doenças que são pouco debatidas, enfim, tratadas pelo Sistema Único de Saúde e pelos profissionais de saúde em geral. Então, e Patrick, para ti, assim, em relação à lei de cotas, que completou 10 anos, assim, na tua avaliação, o que falta ainda nessa política de cotas atualmente? É uma pergunta, né? Que a gente sabe da efetividade da lei, como ela tem sido importante para mudar o perfil das universidades, mas a gente ainda não vê a população brasileira sendo representada equivalentemente dentro do espaço acadêmico, né? Ainda existem várias questões, e um dos debates que se tem é a política de assistência estudantil, que muitos não conseguem permanecer dentro da universidade pela falta de incentivo, né? Alimentação, moradia. Então é nesse sentido assim que hoje a maioria das pessoas negras e não negras já tem este olhar para este debate dessa carência de política de assistência. Eu acho que se eu puder complementar um pouco, né, do que o Patrick trouxe, eu acho que é exatamente isso. A gente, por muito tempo, se pautou o acesso, né? Então, a política de cotas, ela propiciou o acesso. Mas a gente sabe que, principalmente a universidade, que é um lugar de poder social, né, de ascensão para muitas famílias, ela tem muito a ver com informação. Então, eu acho que, muito além de ter as cotas, a gente precisa fazer com que a informação de que existem cotas chegue nos alunos, a gente precisa fazer com que esses alunos, a partir do momento que entrem nesse lugar, né, que é uma universidade que hoje a gente fala muito isso aqui dentro, que a UFSPA não é um lugar pensado para estudantes de escolas públicas, né? Muitos dos alunos que estudam aqui vieram do ensino privado, fizeram cursinhos particulares para entrar aqui, e a gente sabe que pode ser um ambiente que não é necessariamente o que as pessoas estão acostumadas, e elas não vão conseguir evoluir aqui dentro da forma com que essas outras pessoas evoluem, né? Então eu acredito que a gente precisa de acesso à informação, incentivo aos alunos entrarem nesses espaços, e permanência, né? Hoje a gente também pauta muito a permanência, porque é exatamente isso que tu trouxe. A gente não adianta simplesmente abrir a porta e dizer assim, entrem, né? A gente precisa fazer com que esse espaço acolha de fato esses estudantes, e é isso que a gente faz dentro do projeto, né? A gente atualmente está trabalhando muito mais com o Centro Vida do Rubem Berta, né? Que tem mais de 30 jovens de escolas públicas. E é muito interessante quando a gente chega lá, o tamanho das dúvidas que eles têm, né? Eles sabem que existem cotas, mas eles não sabem direito como funciona, como acessar, como de fato usar esse recurso, né? Então a gente trabalha constantemente para fazer com que isso aconteça, né? Eu acho que principalmente é fazer a lei acontecer, né? Como um todo. E para os professores também foi aprovado há poucos dias aí as cotas para docentes negros. Patrick, tu tem essa perspectiva de se tornar um professor universitário?
perspectiva, eu acho que eu tenho, assim, né, no contexto de que eu sei que é possível, né, que é um caminho que eu posso escolher, né. Mas, pode repetir a pergunta? Se tu tens essa perspectiva É isso? de ingressar nessa área acadêmica Tá. como docente. Tá, mas não é a minha intenção, não. Assim, perspectiva a gente... É uma possibilidade, assim, sabe? Que eu deixo em aberto, assim, mas não é o que eu penso, não, para o futuro. Eu penso mais na prática clínica de fonoaudiologia mesmo, da minha profissão. Assim. E você, Júlia? A gente aprovou essa mudança, né, na operacionalização do ingresso de docentes negros, e a gente enfrentou muitos questionamentos, assim, porque quando a gente está, eu acho que, né, quando a gente está nesse espaço institucional, às vezes as pessoas imaginam que a gente recebe negativas diretas, né? Mas as negativas que a gente recebe, elas são feitas em questionamentos, e aí esses questionamentos, eles vêm de forma a colocar empecilhos, né? Então, são perguntas, mas como é que isso vai ser feito? Mas isso aqui não vai mudar tal coisa, para colocar empecilhos nisso, assim. E, enfim, eu sou conselheira do Conselho Universitário, né, representante discente, e eu estava presente nesse momento e fiz algumas falas que eu acho que foram importantes naquele momento. E depois um professor, uma das pessoas que estava presentes, veio falar comigo assim, então agora tu estuda muito para entrar nas cotas. Eu disse, sim, eu vou estudar e vou voltar como professora dessa universidade e, se der tudo certo, quem sabe um dia até reitora desse lugar, que me formou como profissional, assim. Então, sim, é um desejo muito grande, porque eu acho que... E eu acho não, né? Muitos pesquisadores e pensadores negros falam isso, a gente só se torna o que a gente vê, né? Então, se eu, dentro da minha graduação, não vi nenhuma professora negra que me deu aula, eu quero que outras alunas negras não passem por isso, né? Tanto com os professores que vão entrar e, quem sabe, um dia eu aí dando aula. Certo, então já foi, o pontapé inicial já foi dado agora, não basta ter esta lei, tem que cumprir na prática, cumpri-la na prática e também se tornar uma candidata a essa vaga e como professora aqui da universidade, quem sabe até reitora. Então, a mensagem final que vocês deixam aqui em relação a este tema da educação antirracista. Eu acredito que é exatamente isso que eu falei antes, né? A gente só se torna o que a gente vê, né? Então se a gente tem exemplos de pessoas que estudaram, que conseguiram chegar em lugares que a princípio não parece impossível, assim, a educação é uma ferramenta transformadora na vida de qualquer pessoa, assim. E a universidade é um lugar que te proporciona isso de uma forma que tu não consegue imaginar. E proporcionar isso para pessoas negras, eu acho que é extremamente gratificante, assim. Eu acho que faz muito sentido dentro da nossa trajetória aqui dentro da UFSP. Então, é uma das pautas que eu gosto de levar sempre, que a educação antirracista, ela vai para muito além de educação racializada, né? Ela é todo tipo de educação que uma pessoa pode ter, voltado para pessoas negras. Porque muito se pensa sobre educação, mas esse recorte às vezes não é feito, né? Então eu acredito que é sobre isso, sobre proporcionar o acesso a esses espaços de ensino e conhecimento. E você, Patrick? Eu acho que a educação antirracista é necessária, né? Num país tão miscigenado, tão desigual, né? Eu acho que todos esses movimentos eles só acontecem porque existe uma carga histórica muito grande, né, de racismo, de escravização e depois de 400 anos e depois mais de 100 anos de uma omissão total, né, estatal em relação a isso. De forma que hoje em dia a população negra, e eu acho importante a gente lembrar também da população indígena dessa pauta, é subrepresentada em todos os lugares de poder, né? Então é por isso que é importante a educação antirracista para a gente falar sobre ações afirmativas, né? Sobre a necessidade de reparação, né? Porque só assim a gente vai alcançar a equidade, né? Então,
A educação antirracista é necessária para a gente promover a justiça social, racial, um país harmônico, pacífico, né? Tudo que a gente precisa hoje em dia. Obrigada. A Durga Sindical agradece a participação do Patrick e da Júlia nesta reportagem que aborda o Novembro Negro. Obrigada.